Boa noite, meus amados irmãos. Que bom que estamos aqui outra vez para buscarmos o Senhor nosso Deus em oração. Estamos vivendo dias de afastamento social, mas dias em que podemos nos colocar diante do Senhor, com nossa família também, para buscarmos o Senhor em oração, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você essa noite, você que já está conosco, né, você que já conseguiu se conectar para orar conosco. Temos muito o que pedir ao Senhor, mas muito o que agradecer ao Senhor também. Então vamos orar primeiro pelos da família da fé. Mas antes de intercedermos, vamos ter uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento, de adoração ao Senhor pela sua maravilhosa graça, por Ele ter nos abençoado e estar nos abençoando tanto, não é? O Frank me pediu para que informasse os irmãos e agradecesse os irmãos pelas orações. Hoje ele recebeu uma boa notícia e ele quer compartilhar essa notícia com os irmãos. É o seguinte, ele conseguiu então voltar a receber o benefício, ele foi causa ganha a favor do Frank. Glória a Deus, não é? Nós estávamos orando, estávamos preocupados com a situação dele, mas Deus o abençoou e então agora ele está outra vez recebendo o seu benefício. Deus abençoe o Frank, não é? Temos que agradecer também, não é, pela família do Jorge, não é? Graças a Deus, o rapaz que estava com o Covid-19 lá no Correio já voltou a trabalhar, ele não está mais nem sua família contaminado, eles se recuperaram e o pessoal lá do Correio está tudo mais tranquilo, graças a Deus. Temos que agradecer também, não é? O tio da Elizabeth, eu não sei se é o tio, agora me fugiu a memória, que pediu oração, que também já está se recuperando, não é? Enfim, muitos irmãos estão se recuperando, não é? Muitas pessoas por quem nós estamos orando, pedindo a Deus, não é? Deus tem operado na vida dessas pessoas, tá bom? Eu ainda não tenho notícias, mas eu vou ver com o Kenneth sobre a irmã lá de Campinas que estava em estado grave na UTI, para nós louvarmos o Senhor pela sua cura também, tá bom? E os outros irmãos estavam esperando o resultado. Oremos ao Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor pela vida do Frank, porque o Senhor abençoou a sua vida e lhe deu de volta o benefício que ele tanto precisa para a sua sobrevivência, para o suprimento das suas necessidades. Abençoe o teu servo e que ele seja fiel ao Senhor, servindo conosco para a glória do Senhor. Obrigado pela família do Jorge, obrigado porque o Senhor tem operado na família dele. Obrigado também, ó Deus, pelas famílias da igreja, pela família da Elizabeth. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido as nossas orações. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós bendizemos o nome do Senhor. Por todas as orações que o Senhor tem respondido, por aquelas que o Senhor tem dito sim, por aquelas que o Senhor tem dito não, por aquelas que o Senhor tem nos mandado esperar. Louvamos o teu nome por isso. Agora queremos interceder diante do Senhor por tantos quantos, ó Deus, fazem parte da família da fé. Queremos orar pelos irmãos que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, Pai. Tu sabes, ó meu Deus, a necessidade de cada irmão, tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Pedimos a proteção do Senhor nesses irmãos que trabalham, como a Sueli, lá no combate direto ao Covid-19, né? A irmã da Leila também, esposa do Jerry. Pedimos por todos aqueles que estão engajados nesse trabalho. Pedimos pelos irmãos em situação de risco, pelos irmãos com faixa etária e doenças crônicas e imunidade baixa. Colocamos o teu servo, irmão José Custódio, em tuas mãos. Ele fez o exame, Senhor, e nós sabemos o Senhor vai abençoar o teu servo.
colocamos ele em tuas mãos, colocamos a irmã Anália, colocamos o irmão Raul, colocamos a irmã Marisa, o irmão João Nabor, a irmã Maria das Dores, enfim, colocamos todos os teus servos em tuas mãos. Pedimos pelas famílias com bebê em nossa igreja, todas elas, ó Deus, principalmente os mais novos, tenha misericórdia. Colocamos diante do Senhor também a Franciele, que está grávida, está para ter neném daqui mais um mês. Colocamos ela em tuas mãos, ó Pai, e pedimos proteção para ela e para o bebê. Colocamos em tuas mãos as crianças, os adolescentes, os jovens da tua igreja, Pai. Protege os teus servos, protege as tuas servas, ó Deus, cuida dos teus filhos. Colocamos pelos irmãos que labutam nos serviços essenciais, pelos irmãos que trabalham, que têm lojas, pelos irmãos que estão na rua, como o Jorge, como o Gerry, como o Valdinei, irmãos que estão trabalhando, ó Deus, e expostos a serem contaminados, mas o Senhor, nós confiamos no Senhor, que o Senhor vai proteger os teus servos como tem feito até agora. Colocamos também toda a membresia da nossa igreja e pedimos misericórdia e louvamos o teu nome pelo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que podemos orar ao Senhor, podemos buscar o Senhor, podemos estar diante de Deus juntos, você na sua casa, eu aqui, mas o Espírito é o mesmo, Deus é poderoso. E sabe que Deus tem uma capacidade, a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Que bênção! Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a buscar o Senhor comigo agora, neste momento, louvando ao Senhor. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende
sempre perto está, sempre ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Olá, que bênção, não é? Que podemos louvar o Senhor e ter a certeza que o Senhor, Ele estende a sua forte mão para nós. Ele nos acode, Ele está conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Queremos ainda, irmãos, fazer outra oração que eu chamo de oração por todos, não somente pelos da família da fé, mas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, pelos agentes de saúde e segurança, pelos serviços essenciais e de transportes, pela economia global, pela população mundial. A irmã lá de Campinas, que eu disse que a gente tem que orar e depois ver aí com o Kenneth alguma informação sobre ela, é a irmã Lana, lembrou a irmã Marisa, a irmã Lana da Igreja Batista Livre do Nova América em Campinas. Queridos, vamos buscar ao Senhor ainda com esse momento de oração, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor as autoridades do nosso país. Eles não estão se entendendo, a coisa está ficando difícil. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Oremos ao Pai. Senhor, louvamos o nome do Senhor pela bênção que o Senhor tem nos dado de podermos falar com o Senhor. Agora queremos colocar as autoridades nas tuas mãos. Todas as autoridades do nosso país, as que foram eleitas por voto comum, as que foram indicadas, as que receberam posse pelo presidente, colocamos as Forças Armadas em tuas mãos, colocamos o Supremo Tribunal Federal, colocamos os senadores, os deputados federais, estaduais, colocamos os vereadores, colocamos os prefeitos, os governadores, os secretários, colocamos todos os ministros. Pai, pedimos que o Senhor lhes dê sabedoria, calma, entendimento e ajude-os a olhar para o país, que eles abandonem a corrupção, os que são corruptos. Deus, toma conta do teu povo através dessas autoridades. Ó Deus, esclarece todas as coisas que estão obscuras, mostra a verdade, faz uma obra nesse momento agora. Dá a eles coesão, unidade, para que possam fazer o melhor pelo teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai, deste país. Tenha misericórdia do brasileiro. Colocamos diante do Senhor os agentes de saúde e de segurança, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, que têm trabalhado incansavelmente na luta contra o coronavírus. Protege os teus servos, protege as suas famílias, protege todos aqueles que estão empenhados em trabalhar nessa pandemia. Colocamos os serviços essenciais e de transportes em tuas mãos. Ó Deus, essas pessoas que estão trabalhando incansavelmente para suprir as nossas necessidades, para abastecer o comércio, os supermercados,
Pai, enquanto estamos em casa, eles estão aí expostos. Por isso pedimos, ó Deus, proteja essas pessoas. Tenha misericórdia, Senhor. Colocamos a economia global. Tu sabes, ó Deus, a dificuldade em que o mundo inteiro está passando e enfrentando por conta dessa pandemia. Mas o Senhor pode fazer uma obra. O Senhor pode dar sabedoria, estratégia e uma maneira de haver recuperação. Colocamos diante do Senhor também toda a população mundial, principalmente, Pai, os mais vulneráveis, os de risco. Meu Deus, pedimos a Tua misericórdia, a Tua proteção, a Tua intervenção. Que os cientistas consigam realmente, rapidamente, uma vacina eficaz contra esse coronavírus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria também de dar-lhes algumas informações da nossa igreja. Primeiro domingo, agora, nós vamos estudar o 7º estudo, a 7ª lição do tema Igreja Acolhedora. Uma igreja acolhedora é uma comunidade de cura. O versículo para memorização é Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos memorizar esse versículo, hein? Estaremos estudando o texto do capítulo 2, essa parte onde está esse versículo, domingo que vem, com o tema Uma Igreja Acolhedora é uma comunidade de cura. Aos domingos à noite, estamos pregando em nossa igreja, estamos pregando aqui pelo Facebook, pregando ao vivo, online, para todos os que querem assistir, principalmente para os membros e congregados da igreja, sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade na carta de Paulo aos Romanos. Então, domingo agora, eu vou falar sobre discipulado. Não deixe de assistir, não deixe de participar conosco do culto, tá? Uma outra informação é sobre a dedicação de vidas e bens. A Bíblia diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, 2 Coríntios 9, 7, a primeira parte. Esse é um texto que nós usamos para inspiração e devoção na área da contribuição na igreja. O banco da igreja, onde a igreja tem conta, é Sicob. O banco Bancob, o número do banco é 756, a nossa agência, a agência onde nós temos conta, onde a igreja tem conta, é 4264 e a conta corrente da igreja é 518808. Agora, deixa eu te falar uma coisa, nós reformamos o telhado da igreja, lá do templo, e agora nós tivemos um problema, eu disse há 2 semanas atrás, e agora também um problema com o nosso telhado aqui no salão, junto do templo, e agora nós vamos fazer o serviço. Pedimos oração para que nós tenhamos os recursos necessários para resolver tudo o que nós queremos resolver. Se você quiser, sentir no coração, quiser dar uma oferta especial, nós recebemos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você que é membro da nossa igreja, que é congregado, que contribui com dízimos e ofertas, você pode fazer um TED, uma transferência ou um depósito bancário ou mesmo um DOC. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco e nós resolveremos isso com você em nome e no amor do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor ou continuar louvando ao Senhor. Cante conosco esse hino. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal
Que bom que podemos louvar ao Senhor no poder do amor de Deus. Acho que a Gilca teve uma pessoa cantando junto com ela, fazendo segunda voz, não é? É um dos meninos aqui de casa, eu vou te falar, eles participam do culto também. Queridos, Deus abençoe você que está louvando ao Senhor conosco, você que está conosco para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Tá? Esse capítulo 6 do Evangelho de Marcos fala sobre Jesus e o poder da incredulidade. Queridos, a incredulidade é uma força poderosa. A incredulidade é uma coisa que eu vou te falar, ela tem trazido muitos problemas à humanidade. Ela trouxe a morte para toda a raça humana. No capítulo 3, nós vemos lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o que causou o homem, ao homem e à mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, o que causou a eles terem não acreditado no que Deus havia falado para eles. Olha, eu vou te falar uma coisa. Coisas horríveis acontecem quando as pessoas deixam de crer em Jesus, deixam de crer em Deus, deixam de seguir a vontade de Deus. E a raça humana sofreu e sofre até hoje com a maldição do pecado e da morte por conta da incredulidade do primeiro casal e por conta da incredulidade do resto da humanidade. A incredulidade, meus irmãos, meus amigos, afogou a humanidade no dilúvio. Durante 100 anos, a Bíblia diz que um homem chamado Noé, enviado por Deus e tendo por Deus o comissionamento e a vocação e a inspiração para falar sobre o dilúvio, não foi acreditado pelas pessoas da sua época. Olha que coisa. Durante 100 anos, diz a Bíblia, Noé pregou, a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça, pregador da justiça. Ele avisou a humanidade, vai cair um dilúvio, a terra vai ser inundada, todos vão perecer por causa dos pecados de vocês. As pessoas não creram. A incredulidade matou a humanidade daquela época. Só a família de Noé e os animais que ele colocou na arca foram realmente salvos. Está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Querido, a incredulidade impediu que os israelitas entrassem na terra prometida. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus tirou os israelitas da terra do Egito com mão forte e braço estendido, ou seja, tirou eles com o seu poder, com essa maravilhosa graça e os levou para a terra prometida. Mas do numeroso grupo que saiu de lá, poucos foram os que entraram daquela geração na terra prometida, porque eles não creram nas promessas de Deus. A incredulidade faz com que as pessoas rejeitem a Cristo e não creiam na palavra nem no poder de Deus. É interessante como as próprias pessoas da época do Senhor Jesus não acreditaram nele, não creram nele, não quiseram segui-lo, não deram crédito à sua palavra e se afastaram de Jesus, se afastaram de Deus. Alguns até o maltrataram, o xingaram, porque não creram na palavra de Deus e se afastaram de Jesus. A incredulidade, ela desencadeia a ira e o juízo de Deus. Apocalipse 21:8, dentre as muitas pessoas que a Bíblia diz nesse versículo 8 do livro do Apocalipse, que não vão entrar no reino de Deus, que não vão entrar no céu, estão os incrédulos e aqueles que se afastam de Deus. Que coisa terrível! A incredulidade é uma força poderosa que afasta o homem de Deus nessa terra. Precisamos
Portanto, queridos, tomar cuidado com a incredulidade. Ela pode prejudicar até mesmo aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Ela pode até mesmo fazer com que aqueles que já servem a Deus, que já encontraram Jesus pela fé, retornem, deem um passo atrás, sofram durante a sua vida por não crer que Deus é poderoso para salvá-los, que Deus é poderoso para curá-los, que Deus é poderoso para restaurá-los, que Deus é poderoso para fortalecê-los. No capítulo 6 de Marcos, está registrado que Jesus enfrentou o poder da incredulidade. William Hendricks disse que se o capítulo 5 pode ser chamado de o capítulo da fé, o capítulo 6 pode ser chamado de o capítulo sem fé, por conta de que o capítulo 6 narra categoricamente a incredulidade de alguns grupos. Por isso que o capítulo 6 pode ser dividido em 4 partes, onde Jesus enfrentou primeiro a incredulidade dos nazarenos, vai do versículo 1 ao versículo 13. Segundo, a incredulidade de Herodes, dos versículos 14 ao 29. Terceiro, a incredulidade da multidão, versículos de 30 a 44, e 4, a incredulidade dos discípulos, dos seus próprios discípulos, nos versículos de 45 a 46. Hoje gostaria de pensar com você, de ler com você, de pensar, de explicar e a tentar fazer uma aplicação para nós. Nos versículos de 1 a 13 do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Se você tem uma Bíblia aí perto, pegue a sua Bíblia, vamos ler esses versículos. Marcos, Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento da Bíblia. Você sabe, a Bíblia tem 2 testamentos, não é? O Antigo, que começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Malaquias. E o Novo Testamento, que começa com o Evangelho de Mateus e termina com o livro do Apocalipse. Então, no Novo Testamento, nós temos Mateus e depois esse livro que nós queremos ler no capítulo 6 dele, o Evangelho de Marcos. Capítulo 6, versículos de 1 a 13. Veja o que a Bíblia diz. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos parar aqui no versículo 6. Então, no decorrer da nossa explicação, a gente vai ler também versículos de 7 a 13. Vamos buscar o Senhor em oração? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado a oportunidade que temos de poder buscar o Senhor em oração e de estudar a sua palavra. Nos abençoe com ela. Traga uma explicação para os nossos corações e uma aplicação também desta palavra que foi lida e das que ainda serão. De maneira que possamos ser edificados e que haja salvação em nosso meio essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o maior exemplo de incredulidade na Bíblia foi o da cidade de Nazaré. O povo daquela cidade foi o mais privilegiado de toda a terra. De toda a terra. Por quê? Você talvez me pergunte. Porque foi ali que Jesus morou e passou
toda a sua vida antes de ensinar o seu ministério. Eles conheciam Jesus desde pequenininho, não era um lugar grande. Sabe aquele lugar onde a pessoa mora e ele é um lugar pequeno, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo conhece todo mundo? Olha, Nazaré era uma cidade pequena, as pessoas se conheciam bem. Então eles conheciam bem Jesus, sabiam quem ele era, o seu testemunho, sua maneira de fazer as coisas. Olha, Jesus, ele foi conhecido como Nazareno pelo fato de morar ali na cidade de Nazaré muito tempo. Veja, a gente está no Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 9, embora a gente já tinha estudado esse capítulo, mas olha, eu vou só reler para você, capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Agora veja o que diz o versículo de número 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Olha, até os demônios sabiam que ele era da cidade de Nazaré. Jesus Nazareno. Agora, veja capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Estamos no Evangelho de Marcos, né? Veja capítulo 10, versículo de número 44. Olha, capítulo 10, 44. Veja lá. Marcos, capítulo 10. Né? Vai abrindo a sua Bíblia lá, não é? E você vai ver, as pessoas reconheciam Jesus como aquele que vinha daquela cidade, como aquele que era o Nazareno, tá certo? Veja, você pode ler também Marcos capítulo 14, versículo 67, você pode ler também Marcos 16, 6, e você vai ver lá o quanto as pessoas sabiam de onde Jesus era e de onde ele vinha, onde ele morava, e por isso o identificavam como o Nazareno. Eles sabiam de onde Jesus era. E como que numa cidade que se conhece todo mundo, e eles conheciam lá Jesus, eles não conseguiram crer nele? Veja, 14,66 diz, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, versículo 67, agora eu li o 66, que se aquentava, fixou-o e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Veja que coisa, gente. Jesus, o Nazareno. Então, se você ler os versículos na Bíblia, você vai poder identificar também que as pessoas de Nazaré tiveram um grande privilégio pelo fato de Jesus ter morado lá. Veja, toda uma vida praticamente 30 anos Jesus morou lá. Veja o que a Bíblia diz, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Você sabe quem disse isso? Foi um anjo. Foi um anjo. No dia da ressurreição do Senhor Jesus. Então Jesus ficou conhecido como Nazareno pelo fato de ter morado em Nazaré por muito tempo. O povo de Nazaré não tinha desculpa, meus irmãos, para não crer em Jesus. O povo de Nazaré não apenas não creu, o povo de Nazaré rejeitou a Jesus, não acreditando ser ele o Messias. Isso admirou o próprio Jesus. Veja o versículo que está aparecendo aí. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aí diz assim, admirou-se da incredulidade deles. Quem que se admirou da incredulidade daquelas pessoas? O próprio Senhor Jesus. Contudo, diz a Bíblia, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Eu queria convidar você a pensar comigo sobre essa questão da incredulidade da cidade de Nazaré,
e aprender comigo 4 lições. Porque, veja, eu fiquei impressionado quando eu li esse texto com a incredulidade daquelas pessoas, gente. As pessoas que não creem hoje, a gente já se espanta, dizer, como que a pessoa não pode crer no Filho de Deus, em Jesus, na palavra de Deus, a palavra infalível de Deus, palavra que nunca ninguém conseguiu provar o contrário, que ela não era realmente a palavra de Deus. A fidedigna Escritura, inspirada pelo próprio Deus. Quanto mais aquelas pessoas, gente, que viviam lá, viram o próprio Senhor Jesus, ouviram palavras dos seus lábios, tiveram a oportunidade de olhar na face dele, tiveram a oportunidade de conversar com ele, de ouvir a sua palavra, os seus sermões, os seus ensinamentos, os seus discursos, que puderam ver o que ele fez em relação aos corpos das pessoas, as curas. Que coisa! O que nós aprendemos com a incredulidade daquelas pessoas? Primeira coisa que nós aprendemos é que a incredulidade impede o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus. Veja, versículo 2 e 3 do capítulo 6. Chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Gente, deixa eu falar uma coisa. Aquelas pessoas, por não crerem que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, elas não puderam aproveitar da presença de Jesus entre elas. Elas não conseguiram um conhecimento pessoal do Filho de Deus. Elas não conseguiram uma comunhão pessoal com o Filho de Deus, porque elas não acreditaram, porque a incredulidade impede que nós conheçamos intimamente o Senhor. Segunda lição é que a incredulidade impede o discernimento espiritual das Escrituras Sagradas. Se impede a pessoa de ter uma aproximação, uma intimidade maior com o Senhor, impede também que as pessoas consigam entender, compreender corretamente as Escrituras. A gente chama isso de impede o discernimento espiritual. Veja, a segunda parte do versículo 3 diz: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus era aquele profeta que foi prometido por Moisés. Jesus era o profeta que deveria vir ao mundo trazendo a compreensão correta do reino de Deus e a salvação para a humanidade. Opa, desculpe um pouco. Esfriou, não é? E eu já fico assim, gente, vou te falar. Mas olha, as pessoas não conseguiram discernir o texto da Escritura. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus e lhe parecem loucura, porque ele não consegue compreender pela fé, porque eles não creem na Escritura nem no Filho de Deus. A gente precisa abrir os olhos. Eu gostaria de convidar você, essa noite, a pensar em Jesus como Filho de Deus, e não como aquelas pessoas, a começar a olhar para Jesus como o Salvador da sua alma, não como aquelas pessoas que, ao invés de crer e de acolher Jesus em suas vidas, elas se afastaram dele, elas
não queriam ele com elas. Elas não conseguiam compreender o que Jesus estava fazendo. A quarta lição que a gente aprende da incredulidade daquelas pessoas é que a incredulidade rejeita o enviado de Deus. Veja o texto que nós lemos. Jesus diz claramente que aquelas pessoas não o estavam honrando. Jesus diz claramente que aquelas pessoas o estavam desprezando. Jesus diz claramente que ele não tinha honra na sua própria terra, as pessoas não criam nele, na sua própria cidade, na sua própria rua. Versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E o texto diz: e admirou-se da incredulidade deles. O próprio Filho de Deus se admirou da incredulidade daquelas pessoas. Ele não estava entendendo por que as pessoas não estavam crendo nele. Ou, na verdade, ele estava entendendo, mas a sua natureza humana, porque Jesus, o Filho de Deus, quando esteve aqui, tinha duas naturezas. A natureza humana, 100% homem, mas 100% santo, ou seja, separado do pecado. E a natureza divina, 100% Deus. Mas a sua natureza humana não conseguia entender, ficou perplexo, melhor dizendo. Não é que ele não conseguia entender, mas ele ficou perplexo pelo fato deles não acreditarem nele, deles não quererem nele, porque eles o conheciam de perto. Ele morou ali durante um tempo. A quarta lição que a gente aprende é que a incredulidade limita a ação do poder de Deus. Veja o versículo 5. Não pôde ali realizar nenhum milagre. Nenhuma coisa grande, extraordinária foi feita por Jesus ali em Nazaré, porque as pessoas não creram nele. Diz o texto, curou uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Gente, que coisa triste. Será que alguns de nós não estamos tendo intimidade com Jesus? Não estamos conhecendo como deveríamos conhecê-lo? Será que alguns de nós não está tendo um esclarecimento melhor das Escrituras? Será que alguns de nós estamos rejeitando Jesus? Será que Jesus não está operando em nós porque nós estamos sendo incrédulos? Eu quero convidar você a não seguir o exemplo do povo da cidade de Nazaré, mas a crer em Jesus de todo o coração, confiar nele com todo o coração. Porque, queridos, a incredulidade dos nazarenos não atrapalhou a obra de Jesus. Se você pensa que se você não crer e rejeitar Jesus, você vai estar atrapalhando o que ele faz, você está enganado. A incredulidade daquelas pessoas não desanimou Jesus. Ele ficou apenas admirado, mas ele continuou fazendo a obra que veio para fazer. A incredulidade daquelas pessoas possibilitou que outros pudessem ser ensinados por ele. Veja versículo 6, a segunda parte. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aí vem os versículos de 7 a 13, que nós vamos ler. Mas antes, a palavra contudo revela que a incredulidade do povo de Nazaré levou Jesus a ensinar em outros lugares e a enviar seus discípulos de 2 em 2 para pregar nesses lugares para que o povo se arrependesse.
Veja versículos de 7 a 13, aí na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja que diferença. Na cidade de Nazaré, o próprio Jesus não foi acreditado. Não lhe foi dado crédito. Por isso, muitos não se arrependeram, muitos não foram salvos e muitos não foram curados das suas doenças. Mas nos arredores, onde Jesus passou a ensinar e enviou os seus discípulos de 2 em 2, muitas pessoas ouviram o evangelho do arrependimento. Muitas pessoas foram curadas, libertas, milagres foram realizados pelas mãos dos apóstolos. Que coisa maravilhosa! Eu queria concluir a nossa reflexão e o nosso ensino desta noite com 3 aplicações. Primeira aplicação: a incredulidade é uma força destrutiva na vida espiritual das pessoas. Pense comigo. Aquele povo de Nazaré teve a oportunidade de conviver com Jesus por quase 30 anos. Ele estava lá no meio deles, trabalhando no meio deles, vivendo no meio deles, comprando alimentação com eles, junto com eles, trabalhando, negociando, vivendo a vida comum da sociedade. Eles tiveram a oportunidade e o privilégio que muitos de nós queríamos ter, que muitas das cidades daquela região queriam ter, que muitas das cidades do mundo inteiro queriam ter, a oportunidade de ter o Filho de Deus ali, junto com eles. Mas a incredulidade, a falta de fé, o não dar crédito àquilo que Deus diz em sua palavra, o não dar crédito ao próprio Filho de Deus entre eles, destruiu a vida espiritual daquelas pessoas. A incredulidade é uma força destrutiva. E ela pode levar até os mais crédulos a se tornarem os que menos têm fé. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe de uma coisa que impede a pessoa de ser salva? É ela não crer no Filho de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a pessoa não tem essa fé, que ela recebe por ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo agora a palavra de Deus que está sendo falada agora, ela tem esse poder de lhe conceder a fé para a salvação. Por isso que se você der ouvidos, você pode ser salvo. Se você não der ouvidos, você vai ter a sua vida espiritual destruída, porque você não crê no Filho de Deus. Não crê no Filho de Deus através da sua palavra. Por isso, dê ouvidos à palavra de Deus. Aquelas pessoas não deram ouvidos nem mesmo ao próprio Filho de Deus, falando a palavra de Deus. E foi triste para eles. Agora, você tem a oportunidade de crer. Não deixe passar a oportunidade. Se você está fraco,
descrendo das coisas de Deus, com dificuldade de enxergar a vontade de Deus para a sua vida, essa noite você pode se aproximar pela fé em Jesus. Essa noite você pode passar a crer em Jesus. Essa noite você pode passar a ter uma vida espiritual equilibrada, crendo em Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, diz a palavra de Deus, tu e a tua casa. Jesus disse claramente que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, ou seja, crê em Deus, olha, uma coisa extraordinária acontece na vida dela. Escute, Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Que coisa maravilhosa. Creia em Jesus. Não deixe sua vida espiritual ser destruída. Segunda lição que a gente aprende nesse texto é que a incredulidade é um impedimento para a realização de alguns milagres de Deus. Muitas vezes Deus quer operar, Deus quer fazer uma obra. E você sabe, há coisas que Deus faz que não precisa da aprovação de ninguém. Há coisas que Deus faz que Ele faz porque Ele quer fazer e Ele não pede licença, Ele não pede fé, Ele não pede nada a ninguém. Há coisas que são feitas diretamente pela soberania de Deus e pelo decreto ou os decretos de Deus. Agora, há coisas que Deus faz que Ele requer fé. Um exemplo. Para que Deus salve uma pessoa, Ele faz isso pela graça. Ele escolhe pela graça. Ele vê aquela pessoa pela graça. Ele dá a oportunidade àquela pessoa de ouvir a sua palavra pela graça. Como hoje Ele está lhe dando a oportunidade de você estar aqui conosco, participando, é a graça de Deus. Mas Ele lhe dá o privilégio de crer. O privilégio de crer. Um dos maiores milagres que Deus quer operar na sua vida e na minha vida é salvar, é perdoar os pecados, é nos dar um novo nome escrito no céu, é nos dar o Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Muitas vezes a incredulidade impede, é um impedimento à realização de alguns milagres de Deus. Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer a sua obra maravilhosa. Precisamos crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos crer que se Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está. Precisamos crer que quando Jesus disse que se 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria ali. E Ele está. Precisamos crer. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Se nós oramos juntos, todos os que fomos justificados, então nossa oração tem uma grande eficácia. Nós precisamos crer que Deus ainda hoje realiza milagres. Não para a propagação do nome de uma igreja qualquer, não para que alguém fique rico por causa desse milagre, não para que alguém seja louvado como um grande homem de Deus, grande mulher de Deus, um grande vulto. Não. Deus faz milagres para a sua glória e com objetivos bem definidos. Foram assim os milagres do Novo Testamento, do Antigo Testamento, em toda a história da igreja, para aqueles que creem. Terceira lição para a aplicação é que a incredulidade leva as pessoas a rejeitarem a palavra de Deus e o próprio Deus. Olha, já fazem 2000 anos que Jesus veio a este mundo. E de lá para cá,
incansavelmente, enfrentando a perseguição, enfrentando os leões, a fornalha, enfrentando a fúria da perseguição. A igreja vem falando a palavra de Deus, enfrentando os falsos ensinos, os falsos mestres. A igreja vem pregando a palavra de Deus, enfrentando todo tipo de coisa que tem tentado parar a igreja. A igreja vem pregando a palavra de Deus. Muitos têm crido, mas muitos, por sua incredulidade, têm rejeitado a palavra de Deus. Tem muita gente que, ao invés de crer na palavra de Deus, tem tentado desacreditá-la. Não crê e tenta desacreditá-la. Muita gente que, ao invés de dar crédito ao que Deus diz na Bíblia Sagrada, tem rejeitado e tem dado crédito a coisas que são passageiras nesse mundo. Querido, querida, amigo, ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia no próprio Deus. Ele é criador dos céus e da terra, ele está no controle, porque ele não é apenas criador dos céus e da terra, ele é sustentador, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim como ele criou, trazendo todas as coisas à existência, falando, ele continua mantendo as coisas falando. Olha, algumas pessoas dizem, olha, mas por que Deus permite o Covid? Por que Deus permitiu o Holocausto? Por que Deus permitiu a Primeira, a Segunda Guerra, tanta gente morrendo? Por que Deus permite? Deixa eu te falar uma coisa. De todo o coração, você já pensou que Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos a coisa certa? Você já pensou que Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos em paz? Você já pensou que Deus tem nos dado a oportunidade de termos avançado muito em tecnologia e na ciência, mas que nós, a humanidade, estamos usando isso para a fabricação de armas e de outras coisas, para a corrupção e para muitas coisas? Observe o estado da nossa nação. Muito dinheiro tem saído do governo federal para os estados, para o combate ao coronavírus, tem sido enviado para os municípios, para os lugares mais longínquos. E o que nós estamos vendo aí? Sério? O que nós estamos vendo aí? Muita gente tentando se dar bem com isso. Olha, Deus não mandou os chineses, nem nenhum outro país do mundo estar trabalhando em vírus que eles não podiam conter. Ninguém mandou ninguém produzir arma química, como alguns países do Oriente têm feito. A gente tem visto lá aquelas guerras sem fim. O homem sofre as consequências dos seus próprios pecados. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas nós sofremos as consequências das nossas palavras. Nós sofremos as consequências das nossas ações. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, vai colher. De Deus não se zomba, diz a Bíblia. Então precisamos abrir os nossos olhos e entender que temos que, ao invés de rejeitar a palavra de Deus e rejeitar o próprio Deus, darmos crédito à sua palavra e recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu gostaria de convidar você essa noite a pensar sobre isso. Não deixe a incredulidade destruir a sua vida espiritual. Não deixe de desfrutar da presença de Deus e do milagre que é termos Deus conosco todos os dias das nossas vidas. Não deixe a incredulidade levar você a rejeitar Deus, o seu Filho Jesus Cristo e a sua palavra, a Bíblia Sagrada.
Antes, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba de Deus a restauração da sua vida espiritual. Receba o milagre de Deus maior, que é o perdão dos seus pecados e a oportunidade de um dia, quando você partir dessa vida para outra, entrar no céu. Receba a palavra de Deus. Não a rejeite. E Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, essa noite, a orar comigo, a buscar o Senhor e a aplicar essa palavra em nossos corações. Oremos. Pai, obrigado, porque olhando para o exemplo da cidade de Nazaré e para a sua incredulidade, nós não queremos seguir esse exemplo. Nós queremos seguir o Senhor, crer no Senhor, receber o Senhor, ter o Senhor conosco, participar das bênçãos que é estar com o Senhor, confiar no Senhor nesse momento, um momento de crise, um momento de afastamento social, de muita dificuldade. Nós queremos crer no Senhor e estar debaixo da sua graça. Abençoe todos quantos ouviram a tua palavra, que elas possam aplicar a palavra em seus corações e que nós possamos ver edificação e salvação essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom que você está comigo essa noite. Eu gostaria de convidá-lo para este momento de oração que ainda nós vamos ter. Olha, nós recebemos alguns pedidos de oração, tá bom? E eu gostaria de colocar para você aí esses pedidos de oração, tá bom? Nós vamos continuar orando pelo irmão José Custódio. Hoje o Valdinei e a Ariane, eles me informaram de que os médicos foram lá, ele não está bem, sua respiração, ele está com dificuldade de respirar e por conta de confirmar, fizeram vários exames nele e um dos exames foi o exame para ver se ele não tinha nenhuma dificuldade com o coronavírus. Vamos orar pelo servo de Deus. Olha, vamos continuar orando pelo José Carlos, o tio do Frank, tá? Vamos continuar orando pela irmã Lana e mais 3 irmãos da Igreja Batista Livre de Nova América. Vamos também continuar orando pelo pai do irmão Carlos da Igreja do Jaraguá, tá? Ele sofreu um AVC, então ele está no hospital, precisa das nossas orações, tá? Não sei se você tem novos pedidos, não é? Nós temos muito que agradecer, mas muito que pedir também. E eu quero convidar você a fazer o seu pedido. Você pode fazer agora e nós vamos orar, tá bom? Se você quiser fazer, faça aqui no... Você está assistindo, você tem a oportunidade de fazer o pedido. Tá? Quero pedir aos irmãos também, porque possivelmente amanhã estará começando a reforma do telhado do templo, não é? Nós precisamos... Do templo não, desculpe, do salão social, né? Porque está perigando cair uma chuva e a gente ter um problema, não é? Com o forro. Então peço oração aos irmãos e oração para a gente ter condições também. A situação não está fácil, não é? Vamos orar por Uberlândia. Eu não sei se alguém tem a confirmação que vai fechar tudo, talvez um lockdown aqui na nossa cidade, mas vamos orando, não é? Eu vou olhar depois se o prefeito já editou algum decreto sobre isso, porque é o comentário que nós estamos ouvindo, não é? Vamos orar. Há alguém que vai fazer mais um pedido ou vamos orar por esses, né? Bom, vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai, colocamos em tuas mãos o irmão José Custódio. Tu sabes do teu servo, ele já vem adoentado, enfermo há algum tempo, usando aquele oxigênio, tomando uma série de medicamentos,
e agora ele foi feito o exame para ver se ele foi contaminado com o coronavírus. Cremos que não, mas se foi, pedimos que a sua mão seja estendida sobre o teu servo para curar. Pedimos pela vida do teu servo e por sua família. Colocamos diante do Senhor também nosso Pai Celestial, o tio do Frank, que está internado com o coronavírus. Estenda sua mão para curá-lo. Estenda sua mão para recuperá-lo. Colocamos a irmã Lana e os irmãos da Igreja do Nova América também em tuas mãos. Olha, Deus, nós queremos a cura, mas queremos primeiramente a vontade do Senhor. Por isso colocamos também o pai do irmão Carlos em tuas mãos e todos os nossos irmãos, aqueles que nós não estamos lembrando agora. Colocamos todos os pedidos que foram feitos em tuas mãos e pedimos que o Senhor trabalhe para curar essas pessoas. Faça uma obra de restauração na vida dessas pessoas. As que não são salvas, salva, Senhor. Dá-lhes a consciência de que precisam do Senhor. Colocamos o restante do final de semana em tuas mãos e pedimos também pela restauração do telhado do salão social. Não vai ser uma obra fácil, mas cremos no Senhor, que o Senhor vai fazer a sua vontade e nos dar os recursos necessários. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção que podemos louvar o Senhor, que podemos bendizer o seu nome. Tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua vida. Se você quer fazer um pedido de oração, se você precisa conversar comigo, liga para mim, manda uma mensagem para mim. A gente pode conversar no Viva Voz, né? Pode conversar com aquelas mensagens de vídeo que pode ser não só no Facebook, nem só no Instagram, mas também no WhatsApp. A gente dá um jeito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite para a glória de Deus, uma boa noite, em nome do Senhor.